Bom dia, Carlão. Bom dia, Luana, beleza? Como é que tá aí? Tudo tranquilo? Beleza. Joia, então. Vamos dar um tempinho aqui pro pessoal chegar pra gente começar. Bom dia, Matheus. Bom dia, Lara. Vamos dar mais um minutinho aí pro pessoal chegar e a gente começar. Graças a Deus, nós estamos adiantados com relação ao conteúdo. Não atrasou, não. A gente viu nosso conteúdo. Até no cronograma, essa semana, essa aula de hoje era para passar exemplos de equilíbrio de corpos rígidos. Estava lá no cronograma, mas isso a gente já fez na aula de ontem. Então tá tranquilo. Hoje a gente já pode introduzir hidrostática aí para vocês. Graças a Deus tá tranquilo com relação ao conteúdo. Bom, pronto. Leandra entrou. Bom dia, Leandra. Bom dia, professor. Beleza, bom dia. Bom, vamos começar, tá? Quem for chegando aí, vai ingressando depois e vai pegando o bonde andando. Bom, meus queridos, é o seguinte. Nós falamos de equilíbrio de corpos rígidos, tá? Partícula e corpo rígido. Equilíbrio de rotação, que é a parte de torque, momento da força. Passei na aula de ontem exemplos para vocês. Passei acho que 9 exemplos, se eu não me engano. E eu vou postar, até amanhã eu vou botar no Eclés uma lista de exercícios, tá? Envolvendo esse conteúdo de torque. E essa lista de exercício vocês vão me entregar até segunda-feira, tá? Aquela atividade normal que a gente sempre faz. Vale ponto, mas vocês não precisam se preocupar com acertos e erros. Eu quero que vocês tentem fazer a lista, tá? E me envia, porque na terça-feira, aliás, vocês podem me enviar até terça, porque nós temos aula na quarta, né? Então, na quarta-feira, nós iremos corrigir essa lista. Então, eu vou colocar lá no Eclass e botar a data para vocês me entregarem até na terça-feira, viu? Aí, terça-feira, vocês me entregam que na quarta-feira a gente corrige. É aquela lista de atividades normal, comum, que a gente faz sempre. Tá? Vale ponto a soma de todas as listas da unidade. Vale uma pontuação também. Mas vocês não precisam se preocupar se está certo, se está errado, não precisa ficar preocupado com isso não, porque não vale, eu não vou avaliar isso não, só quero que vocês façam. Certo? Então amanhã já vai estar disponível lá para vocês no eClass. E aí vocês respondem, mandam até terça-feira, que na quarta a gente corrige. Bom, e aí essa parte de torque e momento de força é só aquilo mesmo que a gente viu, tá? Tem aquela fórmula, basicamente, ele fala do equilíbrio, então o ponto de equilíbrio você vai ter que regular a distância em relação ao ponto fixo para poder igualar os torques e manter os corpos em equilíbrio. Isso numa balança, numa gangorra, tá? E efeito giroscópico, aquela parte do torque, do giro,
quando você analisa em relação ao ponto fixo. Então, normalmente, vocês viram no exemplo que eu passei para vocês, ele fala da porta, que foi o exemplo que eu passei para vocês aqui, tá? Então, normalmente ele bota medidas de porta, ou de portões, ou de cancelas, e está relacionado com esse mesmo princípio. Então, é basicamente aquilo que a gente viu, não tem nenhuma outra coisa, outra característica diferente naquele conteúdo. E aí, como a gente não passou atividade, não estava programado passar atividade, eu passei os exemplos e vou passar atividade amanhã para vocês e na próxima semana a gente corrige. Então, essa aula de hoje, nós vamos aproveitar nosso tempo e vamos introduzir a parte de hidrostática, tá? Então, hidrostática, como eu havia dito para vocês, é assunto do primeiro ano, faz parte de mecânica, tá? Então, é assunto relacionado à nossa série, tá? Primeiro ano do ensino médio. Os livros, inclusive o módulo de vocês, na grande maioria, jogou esse conteúdo para o segundo ano, é o primeiro conteúdo do segundo, mas, na realidade, ele só foi jogado para o livro do segundo ano por causa da questão de tempo. Como a gente, graças a Deus, conseguiu dar o conteúdo e está no tempo certo, a gente vai introduzir esse conteúdo, que ano que vem, quando a gente falar dele, vocês já vão ter uma noção do que é hidrostática. Tá certo? Bom, então, hidrostática, que é o nosso assunto, que a gente vai ver agora, que a gente vai começar agora. Hidrostática, o próprio nome está dizendo, hidro vem de água, tá? Estática, do que a gente acabou de falar, de estabilidade, tá? Então, hidrostática é o ramo da física que estuda propriedades relacionadas aos líquidos em equilíbrio, a líquidos que estão parados, tá? Que estão em equilíbrio estático, tá? Líquidos, porque hidro vem de água, do nosso principal líquido, tá? Porém, essas propriedades, elas também podem ser estendidas aos fluidos, de um modo geral. Então, nós temos um conceito que diz o seguinte: hidrostática é o ramo da física que estuda o comportamento dos fluidos. E o que é fluido, professor? Fluido é toda substância que pode escoar, tá? E essa substância que pode escoar por alguma tubulação, algum meio qualquer, ela mantém a sua característica, o seu estado físico, quando você altera as grandezas de pressão, temperatura e volume, certo? Então, basicamente, fluido é a substância que permanece no seu estado original quando for submetida a grandes variações de temperatura ou de pressão, certo? Se manteve o estado original dela, quer seja gasoso ou seja líquido, é considerado um fluido, tá? A água, por exemplo. A água, se você varia de 0 a 100 graus, ela permanece líquida. Então, a água é considerada um fluido. O óleo de freio que tem na tubulação do sistema de freio de veículos. Quando você pisa no freio, você aumenta consideravelmente a pressão dentro do tubo e essa pressão empurra o óleo até chegar na pastilha de freio que está na roda. E aí faz com que essa roda, essa pastilha trave no disco e freia o veículo. Então, o óleo de freio é um fluido, tanto que é chamado também de fluido de freio. Por quê? Porque se você aumenta a pressão do óleo, a tendência é o óleo solidificar. As moléculas se aproximam, o óleo é líquido, se as moléculas de um líquido se aproximam, a tendência é ele solidificar. Porém, o óleo é um fluido. Logo, quando eu apertei o pedal e aumentei a pressão, ele teve a capacidade de escoar pelo tubo e manteve-se no estado de líquido. Portanto, ele é considerado fluido, certo? Então, hidrostática também podemos dizer que é a parte da hidráulica que estuda os líquidos em repouso, bem como as forças que podem ser aplicadas em corpos que estão nele submetidos. Então, mergulhei um corpo dentro da água. Quando eu mergulho um corpo na água, ele fica submetido a algumas grandezas que são estudadas
na hidrostática. Tá? Que grandezas são essas? A gente vai ver lá. Pressão hidrostática, empuxo, grandezas que estão relacionadas aos corpos que estão submersos ou mergulhados dentro de um fluido. Ah, professor, e por que o nome é hidrostática? Hidro, água, é o principal fluido que nós temos. Vocês sabem que o nosso planeta é composto, em sua maioria, por água. Tá? Então, nós temos 3/4 do planeta de água. Então, é o fluido mais comum que nós temos. Então, se vocês pararem para raciocinar, vocês veem que todo parâmetro físico e químico é baseado na água. Então, você tem densidade. As características, você usa como padrão a densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico. Quando você pega calor específico, você tem como parâmetro o calor específico da água, 1 caloria por grama grau centígrado. Quando você tem qualquer característica, você vai utilizar como elemento básico a água para determinar essa característica. Por quê? Porque é a substância mais comum que nós temos no nosso planeta. Então, do ponto de vista químico e físico, a gente utiliza essa substância como parâmetro, tá certo? Daí vem o nosso nome, hidrostática, que é o estudo do comportamento dos fluidos. Ficou claro que é fluido? Tranquilo? Nenhuma dúvida? Bom, o fluido pode ser uma substância sólida, professor? Não. Por quê? Eu disse que o fluido ele mantém o seu estado por uma grande variação de temperatura e de pressão. Se eu pego uma pedra e aumento a temperatura de 0 até 200 graus, essa pedra vai derreter? A depender da substância, não. Aí, se eu aumento a pressão, ela vai também mudar de estado? Não. Porém, ela não pode escoar. É uma substância sólida. Se ela não escoa, se ela não pode escoar, ela não é considerada fluido. Portanto, substâncias fluidas podem ser sólidas, podem ser líquidas, desculpe, ou gasosas. Jamais podem ser sólidas. Substância no estado sólido, mesmo que mantenha suas características, elas não são consideradas fluidos, tá? Então, aí a definição que eu já falei para vocês, o que é um fluido, tá? Fluido, ele é um material que mantém o seu estado original e pode escoar. Então, aqui está dizendo, é a matéria em condições de exibir movimento relativo entre as partes que a compõem, ou seja, ela pode escoar, tá? Geralmente gases e líquidos, certo? E tem a forma do recipiente que ela ocupa, ou seja, os fluidos não têm forma definida. O líquido e o gasoso, ele não tem forma definida. Então, o que acontece? Ele adquire a forma do recipiente que ele está ocupando. E a forma e o volume também, né? Então, ele vai adquirir essas características de volume e de forma do recipiente que ele ocupa. Portanto, ele não tem uma forma definida, ele não mantém a sua forma, certo? Bom, outra característica que eu disse, quando eles estão sob pressão, os fluidos escoam com facilidade. Então, eles podem escoar, escorrer por uma tubulação, por um encanamento, por alguma coisa qualquer, algum meio qualquer que permita a locomoção dessa matéria. Na hidrostática, estamos interessados nas condições de equilíbrio dos fluidos, tá? Nesse caso, a velocidade de cada ponto do fluido é 0. O fluido está parado, equilíbrio estático. Então, fluido é qualquer coisa que pode fluir, escoar, incluindo líquidos e gases. Exatamente o que eu tinha falado para vocês. Beleza? Bom, definido o que é hidrostática e também falando das características do fluido, a gente pode partir para as grandezas, tá? As principais grandezas que influenciam no estudo da hidrostática são densidade e pressão, tá? Grandezas essas que vocês já devem ter estudado em química com o professor Lucas, né? Então, densidade, tá? Densidade representada pela letra grega ρ, que é esse P mais arredondadozinho. Então, ρ representa a densidade.
Alguns livros eles representam por D, não tem problema, tá? Aí vai de vocês lá na hora de estudar ou de fazer um resumo ou de responder uma questão. Você pode colocar D é igual a M sobre V, densidade é igual a massa sobre volume. Mas o símbolo de densidade é a letra grega ρ. Então, densidade de um fluido é obtida através da razão entre a quantidade de massa e o volume desse fluido, tá? Então, essa quantidade que você calcular é a densidade, que corresponde à quantidade de massa por volume. Quanto mais... Quem é massa? Massa é quantidade de matéria, quantidade de partículas que compõem o corpo. Quanto mais partículas, mais matérias você tiver para o mesmo volume, maior vai ser a densidade desse corpo, certo? Por exemplo, eu tenho água, um copo de água e um copo com mercúrio, tá? Se eu soltar um lápis no copo de água, ele vai penetrar na água com muito mais facilidade do que se eu soltar o mesmo lápis no copo cheio de mercúrio. O copo ele vai ter o mesmo volume, 200 ml para cada um, se for um copo comum, certo? 200 ml para cada um. Porém, por que que no copo com água o lápis conseguiu chegar ao fundo mais rápido? Penetrou no líquido mais rápido? Porque a água é menos densa. Então a água ela tem menos partículas, menos moléculas de água naquele copo de 200 ml do que o mercúrio. No mercúrio você tem os mesmos 200 ml, porém você tem mais massa, mais partículas de moléculas de mercúrio dentro daqueles 200 ml, daquele copo. E aí o lápis, para poder romper e passar por essas moléculas, vai ter mais dificuldade, demorando mais tempo de chegar ao fundo dele, certo? Então, densidade é a relação de massa, quantidade de partículas, sobre volume. Quanto mais partículas tiver para o mesmo volume, mais denso será a substância ou maior a densidade dela, tá? Temos também a densidade relativa. A densidade relativa é ρ vezes ρr, tá? É a razão entre a densidade da substância e a densidade da água. Por que isso? Lembra que eu falei que a água é a substância que nós tomamos como parâmetro para tudo. Então, você pode calcular a densidade da substância, pura e simplesmente, ou a densidade relativa, que é a densidade dela em relação à da água. Para isso, o que você faz? Você pega a densidade que você calculou aqui, massa sobre volume, e vai dividir pela densidade da água. Ah, professor, qual é a densidade da água? 1 grama por centímetro cúbico. Tá? Isso daí vocês têm que saber de cor. E 1 grama por centímetro cúbico não está no SI. A unidade padrão no SI é quilogramas por metro cúbico. Então, 1 grama por centímetro cúbico equivalem a 1.000 quilogramas por metro cúbico. Então, qual é a densidade da água? 1.000 quilogramas por metro cúbico, a unidade padrão no SI. Ou 1 grama por centímetro cúbico, que é uma unidade que também é muito usada, porque quando a gente mede a densidade, geralmente medimos densidade de moléculas, de partículas. E essa densidade tem valores pequenos. Então, para não ficar usando o número decimal, a gente bota em gramas por centímetro cúbico. Porém, a unidade no SI é essa aqui, quilograma por metro cúbico. Tá certo? Então, a unidade de medida da densidade da água. Se for gramas por centímetro cúbico, a densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico. Se for em quilogramas por metro cúbico, 1 grama por centímetro cúbico é igual a 1.000 quilogramas por metro cúbico. Tá? E isso vai servir para você transformar qualquer um. Certo? Por exemplo, a densidade do mercúrio, 13,6 gramas por centímetro cúbico. Tá? Então, isso daí vai dar 13.600 quilogramas por metro cúbico, que vai ser a densidade do mercúrio. Cerca de 13 vezes maior a densidade da água. Certo? Aqui é só uma curiosidade para você saber mais. A nível microscópico, a densidade de um objeto depende da soma dos pesos dos átomos e das moléculas que o constituem. Isso aí você já viu em química. Além do espaço existente entre eles.
Então, numa escala maior, a densidade depende se o objeto é sólido, se ele é oco, se ele é poroso ou se ele é algo intermediário, que tem uma quantidade de poros, uma quantidade de espaços intramoleculares, espaços vazios entre as moléculas, que seja significativo e que, consequentemente, interfira no cálculo dessa densidade. Tá certo? Então, aqui tem o volume, densidade de ouro. Você tem um peso equivalente ao de 19,28 litros de água. Então, um volume que equivale a 1 litro de ouro, ele equivale a quase 19, mais um pouquinho do que 19 litros de água, certo? Então, a diferença de volume é muito grande, justamente por quê? Porque você não tem espaços entre as moléculas de ouro, igual você tem nas moléculas de água. A mesma coisa se você comparar, por exemplo, uma barra de ferro e o isopor. 1 quilo de ferro e 1 quilo de isopor. Quem pesa mais? Bora, meu povo, abre o microfone e me fala aí. Quero a participação de vocês. 1 quilo de... Os dois têm o mesmo peso, professor. Oh, muito bem, Lara, parabéns, isso aí. Certo? Os dois têm o mesmo peso, porque é 1 quilo. 1 quilo de isopor e 1 quilo de chumbo é 1 quilo, certo? Equivale a 10 newtons de peso. Então, Lara está certíssima. 1 quilo de chumbo, 1 quilo de isopor, 1 quilo de pena, 1 quilo de qualquer coisa é 1 quilo, 10 newtons de peso. Não importa. Qual vai ser a diferença? A diferença vai ser a densidade. Por que a densidade? Porque 1 quilo de ferro ou de chumbo, sei lá, tanto faz, ele ocupa um volume pequeno. Por quê? Uma bolinha de ferro já dá 1 quilo de ferro. Mas se eu quiser 1 quilo de isopor, o isopor é poroso. Eu vou ter que ter uma placa de isopor ou várias placas de isopor grandes para poder dar 1 quilo de isopor. Mas o peso vai ser o mesmo, 1 quilo e 1 quilo. Tá? A diferença vai ser o volume. 1 quilo de ferro de chumbo é um volume pequeno. 1 quilo de isopor vai ter que ser um volume grande, justamente por causa do quê? Desses espaços que existem entre as moléculas, dos poros, tá certo? Então, isso vai influenciar no volume que esse corpo vai ocupar, se você estiver comparando corpos com a mesma densidade. Ok? Ficou claro isso aí? Nenhuma dúvida? Então, beleza. Olha só. Um exemplo aí para vocês. Está falando o seguinte. Qual a massa de um corpo com um volume de 1 metro cúbico se esse corpo é feito de ferro? Dado a densidade de ferro, 7,85 gramas por centímetro cúbico. Tá? Então, o que você vai calcular aqui? Ele quer a massa, você vai inverter a fórmula. Sabe que densidade é massa sobre o volume. Como ele pediu a massa, passa o volume para o lado de lá multiplicando. Então, a massa vai ser a densidade vezes o volume. Porém, o volume está em metro cúbico e a densidade está em gramas por centímetro cúbico. O que eu tenho que fazer? Transformar aqui para quilogramas por metro cúbico, para a unidade ficar equivalente. O que eu acabei de falar para vocês? 1 grama por centímetro cúbico equivale a 1.000 quilogramas por metro cúbico. Então, se eu tenho aqui 7,85 gramas por centímetro cúbico e eu quero transformar em quilogramas por metro cúbico, basta multiplicar por 1.000. Então, 7,85 vezes 1.000 vai dar 7.850 quilogramas por metro cúbico. Tá? Então, o parâmetro é esse. Aqui ele só fez comparar as unidades para mostrar para vocês que dá multiplicando por 1.000. Então, ele pega grama por centímetro cúbico, tá? Transforma em quilograma, grama, e transforma centímetro cúbico para metro cúbico. E aí, você vai achar a relação
multiplicar por 1.000. Então, não precisa saber essa dedução aqui, basta você lembrar que 1 grama por centímetro cúbico equivale a 1.000 quilogramas por metro cúbico. Beleza? Agora que está transformado, é só multiplicar. 7.850 vezes 1 metro cúbico apenas vai dar 7.850 quilogramas. Certo? Essa é a massa de ferro para ocupar o volume de 1 metro cúbico. Ok? Tranquilo aí sobre densidade? Alguma dúvida? Vocês já tinham estudado isso em química, né? Eu não consigo ajustar essa iluminação de jeito nenhum. Mas tudo bem, vamos lá. Tudo tranquilo então? Nenhuma dúvida, gente? Pode continuar, né? Você já tinha estudado em química, densidade? Sim, professor. Ah, beleza. Então vocês já estão sabendo aí. Bom, então vamos lá. Além da densidade, uma outra grandeza importantíssima para a gente estudar o comportamento dos fluidos é a pressão, tá? Então, densidade e pressão. O que é a pressão? Pressão, ela ocorre toda vez que a gente aplica uma força numa determinada área. Então, se você aplicar uma força, essa força numa determinada área consegue estabelecer uma pressão no ponto de aplicação dessa força, tá? Então, você aplicou uma força numa placa de madeira. Essa força, ela promove uma pressão nessa placa de madeira, tá? A força, ela foi aplicada no meio da placa. Porém, ela vai se distribuir por toda a placa, toda a área da placa. Se você aperta no meio de uma mesa, todas as extremidades da mesa também são pressionadas para baixo. Então, a pressão, ela é uma força, a relação da força sobre a área, porque ela vai se dividir e espalhar por toda a área que você está aplicando. Logo, a força a que um objeto está sujeito, dividida pela área da superfície a qual a força age, vai nos determinar a pressão, tá? Logo, pressão, força sobre área, tá? A força, desculpa, é dada em newtons, a área tem que estar no SI, metros quadrados. Então, a pressão, a unidade de pressão é newton por metro quadrado. Em homenagem a Pascal, que foi quem realizou o estudo, essa pressão ela pode ser medida em Pascal. 1 Pascal equivale a 1 newton por metro quadrado. Então, se tem a pressão de 1 newton por metro quadrado, ela equivale a 1 Pascal. Se você tiver a pressão de 10 newtons por metro quadrado, 10 Pascal, e assim sucessivamente. Então, pressão é uma grandeza escalar, tá? Que no SI é dada por newton por metro quadrado. Ou pode ser dada em Pascal também, quando você dividir a força sobre a área. Mas mesmo para achar em Pascal, você tem que pegar a força em newton e dividir pela área em metro quadrado. Se tiver uma outra unidade diferente, o que vai acontecer? Você vai ter que transformar. Ok? Bom, a pressão, ela está sendo demonstrada aqui que é diretamente proporcional à força e inversamente proporcional à área de aplicação. Então, se eu altero a área que a força está aplicando, eu posso aumentar ou diminuir a pressão, certo? É o que acontece, por exemplo, quando você caminha na neve. Então, imagine que eu, gordo desse jeito, vou andar na neve. Quando eu pisar na neve, se tiver sobre o solo lá uma camada de 1 metro de neve de espessura. Se eu for pisar na neve e tentar andar na neve, eu vou conseguir andar na neve, gente? Sim ou não? Vamos lá, respondam. Fiquem calados, não quero ouvir a voz de vocês. Conseguirei andar na neve se eu pisar na neve gordo desse jeito? Sim ou não, primeiro? Lara falou o quê, Lara? Eu não ouvi.
Iane, pode Falei falar. nada não, professor. Você falou que gordo desse jeito eu ia atolar. Fala a verdade. Tô brincando. Olha só, eu não vou conseguir andar na neve. Por quê? Justamente isso, eu vou atolar. Meu peso, se a neve tem 1 metro de espessura, quando eu pisar na neve, minha perna vai atolar, porque meu peso vai me puxar para baixo. E aí, minha perna vai entrar na neve, certo? Eu não vou conseguir andar. Por quê? Porque eu estou exercendo uma pressão grande. A força é grande, que é o meu peso, e a área que eu estou aplicando é a área da sola do meu pé. Então, o solado do pé tem uma área relativamente pequena, comparada ao peso do corpo. Logo, se eu tentar andar na neve, eu vou afundar e atolar na neve. Porém, se eu coloco um esqui, que é uma prancha em cada base do sapato, se eu colocar um esqui no pé, eu não vou conseguir andar na neve? Vou. Por que eu vou conseguir andar na neve? Eu emagreci, diminui o meu peso? Não. A força que eu vou estar aplicando vai ser exatamente a mesma. Porém, a área que eu vou estar aplicando essa força vai ser muito maior. E quando eu aumento essa área, o que vai acontecer com a pressão? Vai diminuir. E aí eu já não vou ter mais pressão suficiente para afundar na neve. Então, eu, com o mesmo peso, apenas aumentando a área do solado do calçado que eu estou, mudei de sapato, botei um esqui. O esqui tem uma área muito maior. Eu vou distribuir esse peso, essa força, por toda a área do esqui. E aí eu não vou mais afundar. Consequentemente, eu diminuí a pressão. Entenderam o raciocínio? É a mesma coisa. Você vai num circo, aí aparece um cara lá que diz que é faqui, que é mágico, não sei o quê, que vai deitar numa cama de prego. Aí o cara bota uma tábua, bota lá não sei quantos mil pregos, um juntinho do outro, e aí ele deita em cima da cama de prego. Fica lá em cima da cama de prego alguns minutos, levanta e não acontece nada com ele. Por que isso ocorre? Porque o peso dele, a força que ele está aplicando, está distribuída na área pequena da cabeça do prego, mas de vários pregos. Então você tem lá uma infinidade, milhares de pregos na tábua. Então, essa área da cabeça do prego é pequena, mas junto com vários pregos dá uma área grande. Então, o peso dele vai ser distribuído por todos os pregos. E aí, o que vai acontecer? Não vai ter pressão suficiente para romper a pele dele e cortar ele. Agora, bom, mágico mesmo, eu queria ver se ele deitasse em cima de um prego. Se ele conseguisse deitar em cima de um prego e não se cortar, para mim ele seria mágico. Tá certo? Então, quando ele faz isso, ele está aumentando a área de contato, porque ele está deitando em cima de milhares de pregos. A força que ele está exercendo é a mesma do peso dele. Ele só está diminuindo a pressão. Entenderam? Outro exemplo seria quando eu amolo uma faca. Então, eu pego uma faca cega que eu compro lá no supermercado, alguma coisa assim, uma loja que venda. Aí eu compro a faca cega. E aí o que eu faço? Eu pego a faca e vou amolar. Quando eu amolo a faca, eu pego a extremidade dela e passo no esmeril. Eu estou afinando a ponta da lâmina da faca. E aí, quando eu afino a ponta da faca, o que eu faço? Eu diminuo a área de contato. E aí eu vou aplicar a mesma força na mão para cortar um alimento. Com a área reduzida, a pressão fica maior, corto o alimento com mais facilidade. Se eu tenho a faca cega, eu aplico a mesma força numa área maior, a pressão fica pequena, eu tenho mais dificuldade para cortar o alimento. Por isso que a gente, quando amola a faca, a gente diz que altera a pressão, a gente reduz a área e aumenta a pressão exercida pela faca no corte do alimento. Ok? Bom, aqui é a mesma coisa que eu falei para vocês. Então você tem dois blocos idênticos. Eles têm a mesma massa, consequentemente o mesmo peso. A força que ele vai exercer nessa placa de madeira é a mesma. Agora, você tem o bloco aqui em A e o bloco em B. Quem vai exercer maior pressão aqui? O bloco na posição A ou na posição B? Abra o microfone e me diga.
Bora primeiro ano. Quem exerce maior pressão? Bloco A ou bloco B aqui? Os blocos são iguais. Mesmo peso, mesma massa. Só que um está em pé, o outro está deitado. Quem exerce maior pressão? Eu acho que o que tá em pé, professor. Você acha que é o bloco que está em pé. Por quê? Porque ele tem uma menor área de contato. Isso mesmo. Então, você tem a mesma força sendo aplicada, mas a área de contato é menor. Foi aquilo que eu falei para vocês, deu andando na neve. Então, quando eu estou com o pé com sapato normal, meu pé vai afundar, porque a área de contato é menor. Se eu coloco um esqui, a área de contato aumenta, a pressão fica menor. Aqui o desenhozinho, a ilustração, ó. Esse daqui vai afundar rápido na areia, esse que está deitado vai afundar mais lentamente, porque a área de contato é maior. A pessoa pode ter o mesmo peso, mas a pressão exercida aqui, quando você aumenta a área, fica menor. Certo? Para finalizar essa introdução aí, falar de pressão e densidade, tem um outro exemplo. Esse exemplozinho aí é de pressão, tá? Então, qual a pressão causada por uma força de 12 newtons aplicada sobre uma superfície retangular que tem as dimensões de 15 por 5 centímetros? Pressão é força sobre área. A força 12 newtons já está na unidade correta. E a área você tem que converter para metros, para poder achar a área em metros quadrados. Então, 15 centímetros, 0,15 metros. 5 centímetros dividido por 100, 0,05 metros. A área vai ser a base vezes a largura. Você tem 0,15 vezes 0,05, vai nos dar uma área de 0,0075 metros quadrados. 12 dividido por 0,0075 metros quadrados vai dar 1.600 newtons por metro quadrado ou 1.600 pascal, que é a unidade de medida também de pressão no SI. Então, as duas formas estão corretas. Você pode colocar 1.600 newtons por metro quadrado ou 1.600 pascal, que está correto a sua resposta. Beleza? Alguma dúvida sobre o que a gente falou hoje, gente? Meus queridos, então, amanhã eu vou postar para vocês uma listazinha de torque. Até terça-feira vocês me entregam, que na aula de quarta nós iremos corrigir. Beleza? Qualquer dúvida, pode mandar uma mensagem lá no WhatsApp. Ou se tiver alguma coisa sobre essa aula de hoje, quiser perguntar aí agora nesse minutinho final, fiquem à vontade. Se não, bom dia para vocês. Obrigado pela participação. Um abração. Até a próxima aula. Valeu? Então, beleza. Valeu, professor. Bom final Tchau, de semana. professor. Bom dia. Tchau, tchau. Não esqueça de ver amanhã a lista, viu? Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.